Opa, beleza? Se você tem dúvidas sobre quando utilizar void ou outro tipo de retorno em um método Java, presta atenção aqui nesse vídeo, porque eu retirei um trecho da gravação de uma das lives do plantão de Tira Dúvidas exclusivo de alunos da Academia de Programação. E um dos alunos teve a dúvida de, pô, Castilho, quando que eu devo usar um tipo de retorno e quando eu tenho que usar void em um método de Java, né? E aí eu expliquei para ele isso nessa live de Tira Dúvidas. Eu extraí esse pedacinho aqui para você e estou disponibilizando aqui para você. Então confira agora esse trecho de gravação que foi extraído dessa live de plantão de Tira Dúvidas exclusivo de alunos da Academia de Programação. Saca só. Eu apanhei desse código aqui, cara, por causa desse tal desse retorno aqui. Eu fiquei brincando com ele hoje, aí é só uma dúvida que eu já tinha faz tempo também. Em relação ao retorno, Castilho. Tipo, não estou conseguindo entender muito bem o retorno, entendeu? O método com retorno. Porque vamos supor, se ele tirar um retorno, você tirar um return type e tirar um int e colocar o void, funciona também, não? Funciona, mas aí eu tenho que tirar isso aqui, ó. Isso, então, aí você tira o retorno e coloca o void, não é isso? Tudo que void. Ele funciona normal. Cuidado. Vou explicar. Para que serve o retorno? Para ele retornar. O negócio é o seguinte, para que serve um método? É uma ação, não é isso? Não. Para definir como se fosse um utilitário. Não, não só. Para que serve um método? Não sei explicar. Tá, ele tem vários usos. Função, né? Não, função numa linguagem não orientada a objeto. Uma linguagem de objeto. Para que serve um método? Tem alguns usos. Por exemplo, em um objeto, ele te dá acesso a atributos do objeto. Então, ele vai servir para retornar o valor de alguma coisa, de algum atributo. Por exemplo, poderia ter um método aí, getType, nesse caso do fish, para retornar o valor de type. Certo. Certo? Aí você fala para mim, mas para que eu vou usar o método getType se eu posso deixar essa parada pública e usar simplesmente .type para acessar o valor? Seria uma forma de segurança, não é isso? Segurança? Porque você sabe que toda vez que você usar um método get, aquilo está te retornando aquele valor e que o método getter não altera o valor daquela parada. Então, você tem certeza que se usou .get alguma coisa, ele vai te retornar o valor e aquilo não está alterando o valor daquele negócio. Certo, isso. Então, se você pegar um programador idiota que desenvolve um código dentro de um método get que altera o valor, você sabe que ele está fazendo merda. Ele está quebrando a convenção, ok? Então, o método get, que começa com get no nome, ele deve retornar um valor. Ele deve retornar um valor. Por convenção, boa prática. Certo. Certo? Então, beleza. Um método, ele pode te retornar um valor de alguma coisa, certo? De um atributo, de uma variável, de um atributo. Vamos chamar de atributo porque variável é a mesma coisa, mas um atributo, ele é um dado de um objeto. E uma variável é só uma variável, que pode servir em vários contextos. Certo. Saca essa diferença? Quando a gente fala de atributo e de variável? Sim. Né? Um atributo é tipo assim, a gente tem um ar-condicionado, qual que é a cor do ar-condicionado, qual que é a marca do ar-condicionado. Isso é um atributo, saca? Variável a gente considera mais tipo como uma parada que só existe naquele contexto. Por exemplo, um contador, alguma coisa que vai ser útil só para fazer algo ali dentro do contexto, por exemplo, de um método. Estou entendendo. Certo? Certo. Beleza. Um método ele serve para te retornar um valor, mas ele também serve para alterar um valor de um atributo de um objeto. Concorda? Que é o setter. Isso, concordo. Então, se você vê um método setter que começa com a palavra set, mas que não está alterando um valor de um atributo, significa que o cara implementou essa porra errado. Porque ele deve alterar um valor.
Isso. Então, se você tem um método chamado setType e que está fazendo algo além do que alterar o valor do type, o cara está fazendo merda, por convenção de boa prática de programação. Existe uma convenção, método getter e método setter, que também é conhecido como padrão Java Bean. Padrão Java Bean é o quê? Seu objeto tem atributo, e se você implementa o padrão Java Bean, ele vai ter um getter e um setter para cada atributo. Certo? E o getter Certo. e o setter simplesmente vai obter o valor no getter e no setter setar o valor. Não tem lógica. Não, certo. Nesse caso eu entendi. Ok? Etc. Certo. Outro uso do método. Fazer seu objeto ficar inteligente. Imagine que, tipo, no seu fish, você ia ter um método chamado nadar. E que, sei lá, o nadar fosse desenhar esse cara na tela nadando. Pode ser no console, pode ser de algum outro jeito, enfim. Pode só imprimir no console, não importa, mas o nadar faz o cara nadar de alguma maneira. É como se fosse uma ação do objeto. É uma ação do objeto, Certo. ok? Certo. Mas, tipo, nesse caso que ele só imprimia alguma coisa no console ou desenharia o cara na tela, ele não precisa retornar nada, certo? Certo. Ele não ia retornar nada, mas vamos supor, poderia aparecer nadando. Isso não Agora é vamos retorno. sem retorno. Não é retorno. Não precisa de retorno. Certo. Por quê? Porque nesse contexto ele não precisa. Tipo, não vai te servir para nada o retorno. Por exemplo, no caso do... Vamos pegar o peixe. Fish. Imagine que o fish tem um método comer. Mas vamos supor que quando o peixe come, ele, tipo, ele pode comer tudo ou não. E o resultado da ação do comer, você precisa saber. Sobrou alguma coisa ou não do que ele comeu? Imagine que você passou uma comida para o cara, deu uma comida para o peixe, e você quer saber, dentro do seu contexto, se ele comeu tudo ou não. Aí torna um boolean, né? Ah, não. Pode ser um boolean, pode ser um inteiro, pode ser um double, pode ser um objeto. Não, mas ele, por Entendi. exemplo, você está me retornando, ele está retornando um boolean, por exemplo. Então é um retorno de alguma coisa. Tipo, pode ser tão simples como comeu tudo ou não, Ou comeu como poderia 30%, te retornar um 70%. valor para representar o tipo quanto sobrou ou não, porque sei lá, no seu algoritmo você precisaria desse valor para fazer alguma outra coisa, sacou? Você retorna o valor quando isso faz sentido no contexto. Vai ser útil para alguma coisa, Entendi. entendeu? Que nem Por aqui do exemplo, peixe, por exemplo. como o do peixe, tipo, comeu. Tá, mas eu quero saber se ele comeu tudo ou não, porque se ele comeu tudo, sei lá, eu vou ter que desenhar diferente na tela. O que sobrou. Então, posso dizer que o retorno vai ser necessário quando não for algo específico, quando for variar. Não, cara, o retorno ele vai ser necessário quando você precisar do retorno para fazer alguma outra coisa. Por Não, eu acho exemplo, que eu a vou te dar pergunta um dele outro é o exemplo. que é um Certo, retorno. entendi. Eu entendi. Eu vou te dar um Então, no outro caso, se eu... exemplo. Um retorno é um resultado. Imagine o seguinte: aquela ação gerou um resultado e você precisa ter acesso a esse resultado de algum jeito. Como que Ó, você tem acesso? Pelo retorno. entendi. No caso, se eu utilizar para algum outro método, por exemplo. Para um outro método. Por exemplo, se você fosse Ah, salvar um registro em uma tabela do banco de dados,
na hora que você salva, você gera o ID daquela parada que foi inserida, ok? Certo. O método que insere essa parada no banco, ele pode te retornar esse ID do que foi inserido. Faz sentido? Faz. Entendi. Então, no caso, se eu for precisar desse método para utilizar em alguma outra coisa, eu retorno. Se você for precisar do resultado Do da resultado. ação, você pode retornar esse resultado como um retorno do método. Isso, entendi. Então, vamos supor que eu não preciso utilizar o resultado. Então, não vou precisar retornar. Aí, seu método pode ser void. Certo. Agora, 100%. Entendi. Sacou? Como se fosse um, Saquei. tipo, Agora ficou mais fácil. Tava tentando entender e não estava conseguindo sobre o retorno. Se Agora você entendi. precisa do resultado daquela ação, você retorna o resultado da ação. Se não vai precisar para nada, tipo, void. Certo, agora entendi. É tipo um método somar, né? De uma calculadora, 2 números retornam o valor e mostra na tela. O Porque resultado. eu tava na cabeça a retornar, mas como assim retornar? Se vai aparecer na tela a mesma coisa, entendeu? Sim. Mas é o retorno em relação a alguma outra ação que a gente for tomar, algum outro método, não é isso? É o resultado do método, da ação. Se ele Por gerou exemplo, algum aqui- resultado, porque, tipo, o resultado pode ser qualquer coisa. Você pode construir outro objeto, você pode desenhar alguma coisa na tela, ou você pode criar um objeto para armazenar um resultado composto, Entendi. entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tipo, imagine uma consulta, que você quer consultar os dados de um cliente. Só que você tem, sei lá, o nome do cliente, parte do nome. Aí você bate no banco de dados, faz um select, pega todas as pessoas que tenham aquele nome e retorna uma lista de clientes que Certo, tenham entendi. aquele nome, sacou? Saquei. Esse é um caso. E aí, o que você achou? Te ajudou a entender quando utilizar void, quando utilizar um outro tipo de retorno em um método Java? Espero que sim. Mas se ainda, de repente, você ainda ficou com alguma dúvida a respeito disso, você pode postar aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu posso estar gravando um novo vídeo aí explicando para você, para tirar a sua dúvida, ok? E ó, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. E claro, ativa o sininho para receber as notificações. Beleza? Abração e até o nosso próximo vídeo.